Seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Eu sou Christian Caires, fundador da Academia da Recorrência. Estamos aqui para mais um papo, para a gente bater aqui, conversa sobre recorrência, modelo de negócio, vendas, marketing comercial. E hoje eu tô com um cara aqui, vou até contar uma história antes de trazer ele aqui, né? Não tinha combinado isso com ele, mas quando eu tinha 17 anos, eu fundei a minha agência de marketing digital na época. E na região que eu tava lá, né, eu tinha algumas referências ali no ABC, aqui em São Paulo, e esse cara foi uma referência para mim, tanto que eu fui atrás dele e consegui me conectar com ele com 17 anos, entre 17 e 18 anos, e nem sei como esse cara me atendeu na época, mas sou muito grato à vida dele, porque esse cara me ajudou muito durante toda a minha trajetória, e hoje, 11, 12 anos depois aí, estamos juntos aqui para bater esse papo, né? André Coimbra, especialista em marketing digital há mais de 20 anos, né? Quando o Google nem tinha nascido ainda, ele já era especialista em marketing digital e mais de 50 milhões faturados aí com o marketing digital, né? Até hoje. Cara, obrigado por participar desse papo. Obrigado Tenho certeza convite. que vai ser muito bom. Seja muito bem-vindo, cara. Pô, obrigado pelo convite aí. Fico feliz, né, de estar aqui, de ver aí, né? A gente tava batendo papo aí entendendo aí o momento. Sim. E legal, cara. Lembrando agora dos velhos momentos, né? Na época que você tava na agência, 17 anos. Eu nem lembro quantos anos eu tinha na época lá. Mas a idade engana muito também, né? Sim. Mas legal, André. Eu acho que pra gente começar nosso papo, começa pela trajetória. Acho que uns minutinhos ali que você tem de tempo. Explica quem é o André, pro pessoal te conhecer. Um pouco da sua trajetória, um pouco do sucesso que você teve aí. Acho que é pra todo mundo que estiver ouvindo a gente conhecer um pouquinho. Bacana. Se eu for falar da trajetória de empreender, né? Acho que começa nos 7 anos de idade vendendo doce na escola, né? Mas aí a história fica muito longa, né? Sim. É um podcast só falando da história. Mas com marketing digital eu comecei com 15 anos, em 2001. Que legal, cara. Então nessa época já trabalhava como estagiário numa grande empresa, tava meu primeiro trabalho ali. Até uma curiosidade, né? Eu pagava pra trabalhar, né? Olha aí. Porque eu ganhava uma bolsa ali de R$200 por mês, só que só de condução eu gastava 180. Eu pegava 3 conduções pra ir, 3 conduções pra voltar. Tava pagando pra trabalhar. Então isso aí só, né? Eu não tinha vale transporte, não tinha vale refeição. Sim. Então basicamente eu pagava pra trabalhar já na área de informática, TI. Só que nessa época de 2001 era escuro, né? Sim, era floresta. Era você caminhar com uma vela na mão na escuridão, porque você começava tudo do zero. Então HTML, aprendendo HTML, os primeiros passos. Era uma fase de site ainda, né, cara? Sim. Internet nem era tão... A internet estava bem naquela transição do discado para o banda larga. Tanto que a empresa que eu estava trabalhando estava começando a implementar a banda larga e em casa eu ainda tinha discada, né? Mas essa época eu já descobri o marketing digital, porque eu comecei através de HTML, programação, desenvolver sites. Só que ao passo que eu desenvolvi os sites, eu queria que as pessoas vissem meu site. Então eu fui aprender a fazer tráfego para o meu site. E depois que consegui gerar tráfego para o meu site, eu fui aprender a ganhar dinheiro com o site. E aí, nessa época eu já descobri mercado de afiliação com e-commerce, de infoprodutos que já existia naquela época, em 2001, 2002. Que isso, então aí eu já comecei a... É aquele negócio, né? Desde os 7 anos querendo fazer dinheiro, vendendo doce na escola, quando eu comecei a fazer site, eu já queria fazer dinheiro com aquilo de alguma forma, né? Legal. Então eu fui trabalhar com isso, não só às vezes prestando serviço, mas também monetizando dentro da internet, né? Sem contar com contratos ou coisa do tipo. E aí fui ter agência por mais de 12 anos, foi na época que a gente se conheceu, Sim, né? foi nessa época aí que acabei. Se tornou uma grande agência, né? Depois de 5 anos de agência com um sócio, a gente passou por uma fusão, aí virou uma agência gigante, né? E foi nessa... Até, desculpa te interromper, porque eu acho que a gente vai ter bastante troca hoje aqui nesse sentido ainda. Foi bem nessa época que eu fiquei sabendo da agência, porque que eu vi que você era uma referência. Vocês fizeram um trabalho provavelmente ali de divulgação sobre a fusão, para poder mostrar a autoridade, né? A grandiosidade que estava se tornando o projeto de vocês. E foi aí que eu conheci. Que aí foi, preciso chegar nesses caras, porque eu tô abrindo uma agência, tô começando e preciso aprender, cara. Verdade. A gente estava no mercado ali de muitas agências pequenas, né? Então tinha ali pequenas agências, que era uma grande massa, né, de agências, e as grandes agências, né, que atendiam grandes contas. E quando a gente fez esse movimento, a gente fez de uma forma também intencional todo o barulho que a gente gerou no mercado, né? Então imagina, juntar 3 agências e essa fusão, surge uma nova agência com um quadro de 7 sócios, mais de 50 colaboradores, dezenas de clientes, desde os pequenos empreendedores, das microempresas, até grandes empresas, grandes marcas, né? Então foi uma escola, assim, né, absurda passar por isso, né? E foi muito bem sucedido. Então foram 12 anos nessa fase de agência, onde a gente atendeu muitos clientes, muitos cases de sucesso, muito resultado.
e muito aprendizado também, né? Boa. E paralelo, sociedade de coprodução, infoprodutos. Que legal. Então eu tenho assim hoje 24 anos vivendo o marketing digital, porque eu era a liderança digital na agência e na sociedade de coprodução eu também era o responsável pela operação e era um negócio digital, né? Infoprodutos está muito ancorado ali na parte digital. Então eu tenho essa visão hoje dos dois mundos. Os negócios tradicionais, mercado de infoprodutos, mas eu consigo ver o que o marketing digital consegue, enquanto ferramenta, ser uma alavanca de qualquer negócio, independente do mercado. Legal. Então, já aproveitando esse gancho, André, que você falou Bom, você falou um processo rápido da tua construção, mas de 24 anos ali de experiência em marketing digital, né? E eu nem sabia disso, cara, que em 2001, 2002 já tinha infoproduto, provavelmente de fora ali, né, de fora do país, ou talvez até tinha no Brasil, não sei. É isso que eu quero. Brasil. É isso que eu quero entender. Eu acho que agora é o nosso primeiro passo, né? Como que era, cara, né? Nessa época, né? Os materiais, como era o marketing digital naquela época e como ele é hoje. Né, as grandes diferenças, o que você viu de mudança durante toda essa trajetória. Eu acho que é importante para o pessoal ouvir essa evolução, né? E entender, cara, preciso me movimentar. Hoje em dia todo mundo já acho que já está mais educado nessa linha, já está mais tranquilo. Sim. Mas conta pra gente um pouco dessa diferença, né? O que você percebeu assim que mudou, né? De lá para cá. Sim, como eu vivenciei isso na prática, né? Atuando, trabalhando, gerando resultado, eu sei exatamente o que a essência que continua a mesma de 24 anos atrás e vai continuar funcionando daqui para frente, e aí tudo aquilo que mudou, né? Quando a gente fala do que mudou, velocidade das coisas mudou muito, né? Então parte aí dentro de uma internet de escada, você tinha pouca informação, né? Você tinha lentidão, então você não tinha ferramentas que aceleravam o processo de construção, né? Então hoje a gente está num extremo, né, nos dias de hoje, onde a inteligência artificial acelera, dá muita velocidade, mas também a gente tem muita informação, muito ruído, muito caos. Então, naquela época você tinha mais... você tinha menos ferramenta, menos velocidade para fazer as coisas. E isso foi a grande mudança, né, que eu vejo. Agora, o que não mudou, né? Isso aí eu conto muito no meu livro. Tá? Olha aí. Ele tá aqui... Primeira mão, né? Mas em segredo mão, a capa tá até virada pra baixo aqui, ele não deixou nem olhar o negócio ainda. Ainda é segredo porque ainda não... No momento que a gente tá gravando aqui, ainda não foi lançado, né? Mas eu conto muito no livro porque existem fundamentos no marketing digital que não mudaram ao longo de 24 anos que eu vivenciei o marketing digital. Mas vamos falar sobre isso, hein, cara? Então, vou deixar. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas eu vejo que existem esses fundamentos, tá? Legal. Só dando um spoiler aqui, mas são muitas coisas. Por isso que eu escrevi o livro. Então, esse livro de marketing digital, ele fala muito sobre o marketing digital numa ótica atemporal. Não é o marketing digital de hoje, o hype. Não. Não venho falar aqui do que está acontecendo hoje no marketing digital. Não. É um livro para ser atemporal. Então, o que funcionava lá atrás, o que funciona hoje e o que vai continuar funcionando daqui a muitos anos. Então, são as leis estratégicas que dão a base, que são os fundamentos do marketing digital. Que legal. Não é algo que... Entendi a lógica ali do que você quer passar no livro. Não importa o meio, né? Se vai mudar a ferramenta. Antes era automações, agora é inteligência artificial. Antes era manual. Então, a gente evoluiu do manual para automatizações, de automatizações para inteligência artificial. Mas os princípios ali, o fim é o mesmo, né? O início e o fim ele é o mesmo, mas os meios mudaram. Isso é normal, vai mudar daqui 50 anos, daqui 60 anos, 70 anos, isso aí vai continuar cada vez mudando, talvez até numa velocidade maior do que foi. Com certeza. De 2000, se pegar uma trajetória, acho que de 2001 para 2010 foi uma velocidade, né? 2010 para 2015 outra. Outra, totalmente diferente. Exato. Então, assim, já aproveitando esse gancho, cara, me conta aí um pouco dá um spoiler aí desse livro, um pouco desses pilares ali, dessas leis, do que você imagina ali como algo... que tá por trás do que funcionou antigamente, tá funcionando agora, né? Tá. Então, eu falo muito das leis estratégicas, né? Das leis estratégicas que dão a base a tudo isso. Então, vou trazer aqui um exemplo. Na época, lá em 2001... Legal. Quando eu fui desenvolver um primeiro site, eu estava aprendendo, né? Então, qual que era o meu objetivo ali? De programar um site em HTML, conseguir dar vida. Então, era aquele Olá Mundo, né? Você escrevia os caras para dar um Olá Mundo, né? Legal, Olá Mundo, mas qual é o mundo que está vendo esse meu site, né? Eu estou fazendo para mim mesmo, para aprender. Então, o ponto é,
o site, o marketing digital, são só ferramentas. Onde que existe uma demanda aqui, né? Então, parte desse princípio, né? Identificar demandas de mercado. E aí, na internet, você consegue identificar para onde está indo a atenção, o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão procurando, o que elas estão consumindo. Então, você faz esse mapeamento, identifica demandas. E as pessoas, elas querem o quê? Elas têm os seus problemas e querem resolver seus problemas. Têm suas dores, querem resolver isso. E aí é que a gente encontra as dores latentes para vender alguma solução, para monetizar em cima disso. E então essa essência de negócio, de business, ela segue, vai continuar funcionando. E o marketing digital, ele é um meio, né? Ele é só uma ferramenta, uma alavanca. Só que ele é muito poderoso. Então, com o marketing digital, você tem essa possibilidade de investir muito menos do que o marketing antigo, tradicional. Então, vamos olhar para o marketing, a publicidade, né? Tem muita gente que confunde, né? Marketing com publicidade. Então, na época da agência, da fusão, a gente quis muito educar o mercado para trazer uma clareza sobre a diferença entre marketing, branding e comunicação. Porque às vezes... Mistura tudo, né? Mistura tudo. Mas não, comunicação... Cara, isso que a gente tá... Comunicação é isso já, né? A gente se comunicar, tá? O marketing, ele já vai muito mais além, porque ele olha para produto, ele olha para mercado, ele desenvolve estratégias, é uma outra esfera. E o brand não é aquela construção de marca, de posicionamento. Então, no marketing digital, teve uma fase que a gente se falava muito de performance, de um lado. Então, o marketing digital é performance, é número, é resultado. Então, você consegue mensurar, você consegue ver o retorno daquilo que você está investindo, tal, legal. Mas, o que sustenta o negócio a longo prazo não é só a performance. É também o brand, é construir uma marca, é você ser lembrado. Então, isso vai continuar sendo assim, né? Indiferente das ferramentas que você esteja usando. Indiferente. Mas ou os meios, ou se você está indo para uma estratégia, você vai ter que ter performance, vai ter que ter resultado e sempre vai ter que estar mantendo ali. Tem que construir brand se você quer construir algo de médio e longo prazo, né? Tem que construir brand. Então, você tem que ter essa junção, né? Sempre. Da performance. E comunicação é como se fosse a publicidade, né? Então, a publicidade está ali dentro de comunicação. Tá? Agora, o livro, eu não posso ficar dando tanto spoiler. Mas um spoiler, acho que já vai deixar a galera curiosa ali. Quando é o lançamento mesmo que você falou? Então, o lançamento vai ser agora no dia 17 de setembro. Tá, legal. Na Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes. Show. Quem estiver assistindo aí tá convidado lá. Pode ser que saia antes ali ou depois o episódio, mas vou fazer de tudo até pra sair antes o episódio ali pra você divulgar ali o lançamento. Se já tiver passado, é só entrar lá no meu Instagram, @AndréCoimbra, que lá você vai ter Show. Me chama no direct. Mas só esse spoilerzinho já deu vontade aí de comprar e entender todos os restantes ali das informações. Eu vejo que... Até um desabafo aqui, né? O que eu vejo aí muito nessa transformação ao longo dos anos, tá? A gente olha as redes sociais hoje criando bolhas, né? O algoritmo ali entregando mais daquilo que você quer. Então, te aprisionando. Vou até falar aqui de uma forma diferente, até para gerar um corte bom. Olha aí, é isso aí, pô. Cara, as redes sociais, para mim, hoje é um grande galinheiro. Essa é a verdade. Tá querendo fazer com que todo mundo fique com uma visão de galinha. Tá? Então, os empreendedores estão ficando com visão de galinha de marketing digital, consumindo conteúdo da rede social. Essa é a verdade. Então, para analisar o movimento das redes sociais, a transformação que foi passando. A época do Orkut, pro Facebook, pro Instagram, TikTok, Snapchat. Né? O Instagram hoje ele foi reunindo, né? Surgiu o Snapchat, aí ele pegou aquele recurso do Stories, né? Criou Stories. Aí o TikTok surgiu com um outro formato de consumo de conteúdo. Aí, mais rápido também, né? O Instagram. Então o Instagram hoje ele tá sendo uma plataforma de rede social que tá aglutinando ali... Os melhores de cada um. Os melhores de cada e virando aquele... Né? Então você vê que a evolução da rede social do Orkut, né? Na época do Orkut, as comunidades, as pessoas... tinham os depoimentos, né? Sim. Então era uma conexão mais humana, mais verdadeira. Então tinha mais esse relacionamento, essa proximidade, né? E as comunidades, as tribos, né, reunidas e tal. Teve o Facebook, que ele foi passando por evoluções. E hoje, quando a gente olha para o cenário atual, cara, um conteúdo cada vez mais rápido, um conteúdo cada vez mais raso,
Um conteúdo muito superficial, né? Então, você tem que dominar ali os 3 primeiros segundos para chamar atenção. Senão a pessoa não vê o restante do conteúdo. Exatamente. E às vezes é um puta conteúdo bom, né? Que poderia estar... Exatamente. E aí, onde que eu vejo que tá a grande armadilha, né? Quem tá consumindo esse conteúdo, querendo aprender alguma coisa, de fato, para aplicar no seu negócio, através das dicas, das sacadinhas ali, que tá pegando no TikTok, tá pegando no Instagram, cara, tá ciscando. Tá ciscando. E, cara, é isso. Então, a rede social hoje, ela tá fazendo as pessoas ficarem com visão de galinha. Os empreendedores, ou quem quer empreender, com visão de galinha, cara. Porque tá deixando você com uma visão muito limitada. Não tem nada errado de ciscar, né? Sim. Mas tá te limitando. Então, quem quer crescer de verdade, quem quer empreender de verdade, cara, tem que olhar de fora, tem que olhar de longe, tem que levantar a cabeça, tem que ter visão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Falta visão, falta clareza do todo, né? Legal. De algo maior, desenvolver esse lado estratégico de olhar de cima, parar de ciscar, olhar de cima, porque essa clareza transforma dúvida em decisão. E aí, consequentemente, em resultados consistentes. Exato. Eu vejo o que você falou, André, ele é super válido. O que mais tem, né? Você pega uma dica, às vezes, eu acho que entra nessa analogia que você tá falando. Pega uma dica rápida e quer aplicar, só que, cara, às vezes é só um trecho de todo o que tem por trás. Talvez é o que até você tá querendo trazer um pouco no livro, né? É o bastidor dessas dicas, né? Que às vezes o cara pega uma ação isolada, mostra aquilo ali e fala como regra que vai funcionar para qualquer negócio, o cara vai lá, testa, não funciona, aí se frustra, aí vira um ciclo vicioso, né? Sim. Isso é o que a gente mais pega ali na Academia da Recorrência, conversando com os clientes, é isso. Ah, testei fazer isso, testei fazer aquilo, é o ciscar, né, da galinha. Testei isso e não deu certo, não funcionou. Pegando um gancho sobre isso, né? Eu vejo uma tendência, várias pessoas, vários pequenos negócios, achando que a solução está em fazer algo muito específico, assim. Ah, não, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Sim. Ah, acho que se eu viralizar, vai dar bom. Então, eu preciso aqui adotar uma estratégia, fazer um negócio, comprar um curso aqui, seguir uma estrutura aqui, para aprender a viralizar. E eu viralizando, eu vou ter muito alcance e, consequentemente, vou escalar meu negócio, tá? Só que é um erro você querer viralizar, ou até mesmo querer escalar, ou acelerar o seu negócio, se você não tiver uma estrutura muito bem... Para comportar isso daí. Esse crescimento. Então, vamos pegar a questão do carro. Pô, eu tô aqui dirigindo na estrada. Eu quero acelerar. Eu quero chegar no meu destino mais rápido. Que é a mesma coisa de uma empresa que quer acelerar seus resultados. Legal. Tem alguma coisa na frente te atrapalhando? Como é que tá a estrada ali? O seu carro, ele tá bem alinhado? Ele comporta aquela aceleração? Então, você tem que avaliar o quê? Os riscos antes de acelerar. Fazer essa análise do seu negócio. Pô, eu tô preparado para crescer? Tem demanda aqui? Tem oportunidade? Tem caminho aqui para crescer? Tem estrada? Tem pista na frente? A mesma coisa. E aí o erro que eu vejo que muitas pessoas fazem... Ah, não, a solução tá em fazer isso, tá fazer aquilo. Então fica com essa visão de galinha mesmo, sabe? Limitada. Pô, viralizar tem método, tem formas, não é difícil. Tem estrutura, mas não pode ser feito de qualquer jeito. E aí onde que eu vejo as pessoas errando muito? Não, cara, vamos produzir conteúdo todo dia. Aqui a gente pega aqui um vídeo, vamos gravar aqui o Reels. Todo dia a gente vai soltar um, porque se todo dia a gente solta um, a gente pega essa consistência e vai dando errado aqui, vai dando errado ali, vai dando errado aqui, vai dando errado ali, mas uma hora dá certo. A hora que der certo, viraliza. Ok, funciona. Mas quanto de energia você está colocando nisso? Sendo que se você fizesse alguma coisa com mais visão, com mais assertividade, com o mínimo de estratégia e planejamento, você era muito mais efetivo. Isso é possível. E na prática, né, tem um negócio que eu dou mentoria. Legal. E até trazendo aqui um exemplo, né? E a gente tá com um olhar ali nessa mentoria... unindo performance e brand, tá? Ó, performance, acho que dá para melhorar isso, dá para fazer aquilo, tal. Ok. Na parte de branding, é um outro olhar, mas tudo tem que estar alinhado. E aí, legal, tem a produção de conteúdo aqui. Vamos gravar todo dia, fazer uma coisa assim. Isso para mim é ficar ciscando. Quem tá gerando conteúdo ali, colocando muita energia, o que mais frustra, às vezes, o empreendedor, o produtor de conteúdo, né? Cara... ele vai se dedicar para gravar um conteúdo que vai ser um Reels, que ele vai postar, na esperança de que aquilo viralize e continue. Só que aquele conteúdo às vezes morre em 24 horas. Então ele dedicou um puta tempo para produzir um conteúdo, para gravar.
gera uma energia, é um desgaste, é um investimento de tempo muito grande. Então é um desperdício. É um desperdício. Se você faz com intenção, com estratégia, com inteligência, o marketing inteligente é aquele que você planta e colhe várias vezes. Então você vai parar para gravar, faz uma coisa com estratégia. Faz uma coisa bem feita. Então, nessa empresa que eu dei uma mentoria, eu não vou falar aqui os nomes, mas quem quiser ver o case, vai no meu Instagram, coloca lá no direct, oficina. Que aí eu mando o case pra quem quiser saber. Dou os detalhes. Tem um link lá que eu já escrevi o case. Mas foi com um único vídeo. A gente tem a linha editorial e cada post tem uma intenção, tem um objetivo. Esse post vai servir para quê? Em que etapa ele tá da jornada, do funil? Qual a intenção por trás desse post? Então, cada post tem que ter um objetivo. Tem que ter um porquê. Tem que ter uma intenção. Senão é desperdício de energia. E a gente não colocava lá posts com a intenção de viralizar. Mas dentro de uma estratégia, falou, aqui faz sentido, vamos fazer um post intencional com a intenção de viralizar. Vai viralizar? Não sabemos. É uma tentativa. É um fator que depende do mercado, do time. Tem post que tá há 30 anos, tem coisa que tá, sei lá, 5 anos na internet viraliza hoje, né? Tipo, exatamente. Tá parada lá, né? Tem coisa que às vezes tá parado e viraliza depois, acontece. Mas é aquele negócio, vamos fazer aqui com a intenção, com o objetivo de viralizar. Não sabemos se vai viralizar, mas a gente pode utilizar de métodos, recursos para que aumente a probabilidade de viralizar. Ok. Só que se não viralizar, vai ser um material perdido? De forma alguma. Então ele já é construído com uma inteligência para que tenha o potencial de viralizar, mas para que ele seja reaproveitado e reutilizado de outras formas depois, caso não viralize. Então foi tudo construído com uma inteligência para não ser um investimento de tempo perdido. E nesse caso aí, rapidamente, é um SaaS, claro. É um SaaS de centros automotivos, né? Que atende centros automotivos. O Instagram totalmente empresa, é B2B, né? Negócio B2B. O Instagram muito mais difícil de viralizar, né? Do que num B2C, né? Olha isso, o Instagram com 4 mil seguidores. 4 mil seguidores. E a gente fez um negócio totalmente intencional. Totalmente intencional. Eu não vou dar os detalhes aqui. Claro. Quem quiser me chama lá, oficina no direct, que eu mando o case. Mas um único vídeo. Não foram várias tentativas. O primeiro vídeo, ele bateu 1.200.000 visualizações. Então ele deu certo logo de cara e aí trouxe um efeito colateral. Só que o objetivo da viralização ali não foi gerar vendas, não foi gerar leads, mas foi trazer um reconhecimento de marca. Foi foco em branding. Então, cara, a gente nunca... A nossa intenção ali era tipo, cara, se bater 100 mil visualizações, já viralizou, tá ótimo. Sim. 1.200.000. Então, quando é feito com planejamento, com estratégia, com intenção, de forma inteligente, às vezes a gente é surpreendido e tem um resultado muito maior acima do que a gente esperava. Mas imagina também o quanto que não teria que ter investido, às vezes, de performance, às vezes de um tráfego, para poder chegar nisso de pessoas, exatamente. Claro, vocês fizeram todo um investimento de equipe, produção, parcerias, etc., né, durante o case, mas querendo ou não, foi intencional. Se caso não viralizasse, tem um outro porquê, outro material. É um material que dá para usar para outras coisas. Tem um negócio que eu gosto de falar, principalmente para B2B, né? Cara, às vezes você tem um mercado que não... Quem é o teu mercado, né? Eu tava na Bits lá, que você conhece, e uma empresa de software para hotelaria, mercado de 40, 50 mil hotéis nível Brasil, é um mercado extremamente... Cara, pequeno, não é um mercado gigantesco. Você tem 2 milhões de empresas, são 25 milhões de CNPJs ativos no Brasil, 22 ou 25, um negócio assim. E, cara, de 22, 25, você tem 40, 50 mil CNPJs que são hotéis, né? E aí, cara, vou viralizar ali dentro, né? O que é viralizar para 50 mil? Às vezes, se você conseguir 50 mil views, já é a maior viralização possível. Se você conseguir 10 mil views dentro desse mercado para o público certo, já reconheceu 10 mil hotéis, já viu a marca ali da empresa. Então, eu gosto de falar muito disso. Cara, antes de você se balizar no Ciscar, né? Que você comentou, gostei da analogia da galinha. Às vezes olha na internet lá, só porque o influenciador conseguiu 1 milhão, a minha empresa também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São mercados diferentes, públicos diferentes, estratégias diferentes, né? Com objetivos diferentes. Eu acho que o ponto principal do teu ensinamento aí é a intencionalidade na hora de produzir as coisas.
que eu tenho certeza que você pensou ali, sim, tem o potencial de viralização, mas se não viralizasse, ia gerar algum impacto para a marca da mesma forma, porque o objetivo final era gerar um impacto para a marca. Não ia ser para 1 milhão de pessoas, talvez por um número menor, mas dentro do mercado de vocês, eu tenho certeza que vocês iriam impactar dentro da intencionalidade que vocês tinham construído. Mas legal, cara. Legal do case, desse compartilhamento. E assim, até mudando um pouco de água pro vinho, a gente vai extraindo aos poucos do nosso bate-papo ali de você. Cara, 50 milhões faturado na internet, eu acho que esse é um resultado... A gente brinca muito, assim, né? Cara, vai falar de números, né? Vou mostrar, mas... Eu acho que no final, o que mostra se o cara tem resultado de não... Eu acho que a grana é um indicador de sucesso, falando na área empresarial, ponto. Né? Tipo, em outras áreas você tem outros indicadores de sucesso, mas falando na área empresarial, você ter faturado 50 milhões durante esses 20 e poucos anos ali de marketing digital, ele é o teu indicador de sucesso. Por que você ainda quer lançar um livro, né? Por que você quer fazer mentoria que você está fazendo? Qual que é o motivo, cara? O que fez você virar essa chave aí? Compartilha um pouco com a gente para entender um pouquinho aí da linha de raciocínio do André. Por que eu vou continuar avançando, né? Qual o motivo, né? Qual é a motivação, né? Qual por a motivação? trás disso, né? O que traz, né? Sim. Eu sempre fui movido a desafios. Né? Legal. Eu sempre fui movido a desafios. Um exemplo aqui foi o dia que eu me desafiei a nunca mais tomar refrigerante. Nossa, não que eu era viciado em refrigerante, né? Mas é desafio. Mas tomava. E eu me desafiei. Até hoje eu me desafio. Só que esse desafio já dura 12 anos. Olha aí. 12 anos. Esse já dura 12 anos. Então eu sou movido a desafios. E acho que assim todo ser humano tem que ser, né? Ele tem que estar buscando se desafiar, a crescer, a melhorar, a evoluir em todos os sentidos, todas as esferas, né? E cara... A vida é mais do que o nosso ego, né? A gente tem que contribuir, a gente tem que transbordar, a gente tem que ajudar. Então eu vejo que os negócios hoje, as empresas, os empreendedores, cara, tira muita gente de situações, né? Tipo, de falta de prosperidade mesmo, enfim. Então eu vejo que acelerando empresas, uma forma de ajudar as pessoas como um todo, tá? Então eu vejo muito dessa forma. E a gente falou aí do faturamento, não sei o quê. Então, assim, 50 milhões em 24 anos no marketing digital, né? Mas o faturamento expressivo, ele não foi diluído em 24 anos. Ele foi crescendo. Então, até vi uma vez aquela linha do patrimônio do Buffett, né? Então, ele começou a investir, ele é o cara que investe há não sei quantas décadas já, eu não sei, né? mas é décadas já. Então, você pega quanto que ele investia lá atrás, então você vai vendo a linha de crescimento dele ao longo dos anos. E o crescimento exponencial ele vai ficar sempre ali para o final. Então, é essa visão de longo prazo que vai te dar, às vezes, resultados exponenciais num curto período de tempo. E o meu crescimento ele foi, acho que mais de 97% desse faturamento foi nos últimos 5 anos. Olha aí. E não compilado dos 24 anos. Para que a galera não ache que... Exatamente. Então foram anos e anos de bastidores e tal. Mas o que virou a chave, às vezes, no meu caso, o que virou a chave para trazer um resultado exponencial foi ter clareza, foi ter visão, foi ter um olhar estratégico. Então foi no momento que o negócio já estava estruturado, equipe, produto, sabe? A gente já entendia quem que nós éramos, o nosso posicionamento, a dor latente do nosso público. Então, olhar menos para os concorrentes e olhar mais para o cliente. Então, nós estávamos com produto validado, oferta validada, sabe? Muita coisa à base, a essência ali pronta. E aí, foi no momento que a gente se afastou da operação, focou na estratégia, abriu a visão, buscou isso intencionalmente, né? Quando eu falo nós, assim, eu e o meu sócio na época. Então, a gente se afastou da operação e foi colocar o foco na estratégia, buscar clareza. Foi ali que deu um insight, a gente falar, caramba, é aqui que a gente está travando. É só isso que a gente precisa fazer, no nosso caso, né? Não vou falar aqui o exemplo, porque senão as pessoas acham que é a solução, mas cada caso é um caso, né? Então, foi nesse movimento, afastar da operação, focar na estratégia e virou uma chave, falar, é isso. E aí, como a gente já estava tudo estruturado, a gente conseguiu um crescimento exponencial muito grande. Então, a gente vinha num crescimento ano a ano, tímido, e, cara, de um ano para o outro a gente cresceu 1000%. Foi 10x de crescimento com insight. Então, é por isso que eu falo
muito forte. Quem cisca, não escala, né? Sim. Então, às vezes, você fica ali na operação, fica ciscando, fica no marketing da tentativa, né? Da ilusão ali. De achar o estalo, né? Que é o que você falou ali, Cara, né? Mas não é assim, né? Que vai encontrar, né? exatamente. Legal. Mas deu pra entender, André, a motivação, né? Eu acho que ela é genuína, né? Porque quando eu fui lá com 17 anos falar contigo, ela existia, né? Não tinha um porquê você me atender, não tinha um porquê. Eu até falo muito disso, eu já contei algumas vezes pra pessoas próximas e tal. Não tinha um porquê você falar comigo aquele dia, né? Eu lembro exatamente eu chegando lá na agência pra trocar uma ideia contigo. Sentei lá, fiquei esperando 10 minutos no máximo, você já chegou, me colocou lá na sala, cara, e aí, como que eu posso te ajudar, né? Foi bem E eu assim, lá, pô, cara, eu tenho uma agência, tô abrindo e não tinha um porquê e eu vejo que é genuíno, né? Quando você fala isso, na minha visão, só manteve o que você sempre foi, que é um cara que de fato ajuda, que de fato quer contribuir, que de fato não deixa esse ego de lado mesmo, porque em vários momentos você não tava na vitrine, né? Vamos dizer. Sim. Em vários momentos da tua trajetória não era você na vitrine. E eu acho que isso de certa forma, durante a minha jornada que eu participei contigo, você sempre estava à disposição e de fato é um cara que tá buscando mostrar aí, construindo, é genuíno, tá? Sim. E aí, já aproveitando esse gancho da alavanca, do estalo, né? Que eu acho que para contribuir um pouco com os negócios aqui. O que você enxerga que seria esse momento de escala, né? Que você até falou, pô, a galera vai ciscando, vai buscando estratégias. Quais são os indicadores? Tem um indicador, tem um momento da empresa que você consegue. Talvez nessa fase que você saíram para olhar estratégico foi um aprendizado que você teve ali. Sim. Mas como você consegue contribuir para que o empreendedor olhe para o negócio dele, ao invés dele buscar estalo, né? Tipo uma coisa que vai ser a fórmula mágica. Quais são os indicadores para entender que o negócio está legal para poder escalar, um movimento que ele tenha que fazer? Porque, igual você falou, no nosso caso foi sair um pouco da operação, porque toda a base já estava, de certa forma, construída, mas o que você conseguiu já enxergar de aprendizado nisso, né, para poder contribuir? São indicadores que você olhou, para identificar que a base estava construída? Foi números, foi pessoas, processo? O que foi a tua... a causa para vocês querer virar essa chave ali naquele momento, né? Tá. Eu acho que um primeiro ponto aí é você avaliar o mercado, ter uma visão de demanda. Então, eu quero acelerar, quero crescer, quero escalar. Mas tem mercado para isso? Como é que está esse mercado hoje? Né? Então, ter essa clareza de mercado, de demanda, já parte de um ponto aí importante. Para você saber até onde você pode chegar. Né? E outro ponto é você ter esses indicadores ali da sua estrutura, da sua operação. Se você... uma pergunta que a gente se fez na época, antes de tomar uma decisão, de correr um risco, né? De tomar uma decisão de escala mesmo, nós estamos entregando com qualidade aquilo que nós estamos prometendo? Acho que essa pergunta vale mais do que qualquer indicador, né? Então, estamos entregando com qualidade aquilo que nós estamos prometendo? Cara, sim, estamos entregando qualidade. Estou fazendo o mínimo aqui. Ok. Agora, se a gente escalar isso, se a gente multiplicar, né? Vamos fazer uma projeção aqui. Eu vou continuar entregando com qualidade? Eu não vou me perder nesse processo? Cara, sim, conseguimos, esse é o caminho, é isso que a gente tem que investir. Então, às vezes, escalar, tem gente que acha que é só colocar mais dinheiro no tráfego, né? Trazer mais visibilidade ou viralizar. Então, tenho mais visibilidade, eu vou ter mais oportunidade, eu vou ter mais negócio, vou ter mais dinheiro. Tá? Você tem que investir na atração, mas você também tem que investir na operação, na estrutura. Tá? Então, acho que é basicamente esse o olhar que tem que ter aí antes de tomar essa decisão. O que você falou ali é legal, da audiência, da escala, do tráfego, que as pessoas acham que isso vai gerar mais oportunidades, né? Que você comentou. Eu acredito que até gera, cara. Tipo assim, o cara tá mais visível, tá tendo mais audiência, vai surgir muitas oportunidades. Talvez gere até mais dinheiro. Mas para o que a gente tá propondo aqui dentro do nosso papo, que é uma construção mais sólida, né? De um negócio, de algo que é o que você falou. Cara, não é de momentâneo,
que não vai, às vezes, destruir uma reputação. Tá falando de negócio ali, que você deu o exemplo da oficina, né? Um negócio sólido, um negócio de anos, né? Negócio que você participou durante essa jornada sólido de anos, que tenho certeza que todos eles, que, se você olhar para trás, você vai olhar o legado que foi construído, você não vai ter gente reclamando daquilo ou falando mal. Até tem, porque é normal você ter uma reclamação ou outra, né? Todo mundo tem um problema com um cliente ou outro. Mas são empresas sólidas, com marcas sólidas, que geraram impacto de alguma forma no mundo, né? No mercado como um todo. Então acho que o nosso jogo aqui é muito mais sobre isso, né? De, cara, legal, você pode ter audiência, você vai ter, e você pode até viralizar um post. E gera mais venda para você, numa consequência ali boa, gera mais grana, resultado, mas eu acho que se você quer construir, eu falo muito disso com os clientes também, de que você falou da entender a operação, né? Se você consegue manter essa qualidade, né? A gente falando de indicador NPS, é um indicador claro, se a galera tá satisfeita ali, mas entender se você consegue escalar com essa qualidade. Mas bacana, cara, deu para entender bem assim como você foi a... Pode falar. Que negócio. Uma vez eu tava na época de agência, né? A gente tinha um modelo de negócio ali que a escala dependia muito... o nosso modelo ali, né? Sim. Por mais que tinham contratos recorrentes... É serviço, né? É um serviço. A escala depende de escalar pessoas, tal. Então é uma complexidade maior, né? Escalar pessoas. Então é um desafio grande, né? Mas é isso. Às vezes colocar uma faixa na frente da agência, na rua, é uma comunicação que já te gera mais oportunidade, já te gera mais dinheiro e tal, mas não é isso que vai resolver, né? Então não é aquela fórmula ali mágica que vai te trazer um resultado mesmo, porque às vezes a gente até consegue implementar uma ação ou outra, pontual, que te gera um resultado momentâneo, mas acho que tem que construir o negócio, né, com base, com visão também de longo prazo, né? E o modelo de recorrência aí que é o papo aí, né? Sim, papo de recorrência. Que é o nosso papo aí, é o modelo que eu acredito muito, né? E aproveitar esse gancho que você já falou do papo sobre a recorrência, conta um pouco dessas estratégias que você se envolveu, André, a importância da recorrência nelas, né? Então, acredito que boa parte desses negócios que você já esteve envolvidos tinha faturamento recorrente de alguma forma. Então, o que você vê de importância na recorrência, igual que você comentou que você acredita, mas como vocês usavam isso a favor? Explica um pouco ali para o pessoal, né, para entender um pouco do que a gente de fato acredita aqui, né? A Academia da Recorrência nasceu e depois veio o papo de recorrência. Sim. Mas ela é justamente com essa visão. A gente entende, primeiro, empresário. Cara, empresário brasileiro tem um desafio gigantesco que a gente fala, vende o almoço para comer a janta, né? Então o cara sempre começa o caixa negativo, que é a folha para pagar. Sim. Então a gente acredita muito que o modelo de negócio de recorrência te traz previsibilidade, a tua empresa vale mais pelo fato de ter esse modelo implantado, então tem todos esses fatores positivos. Mas qual que era a sua virada, o seu olhar para a recorrência, né? O olhar André, não o olhar mercadológico para isso, mas o olhar André. Né? Porque em alguns momentos vocês olhavam para essas estratégias de, cara, o faturamento aqui tem que ser recorrente, a gente receber sempre e tal. Acho que gostaria de ter o seu olhar, né, sobre isso. Bom, ao longo do período de agência, né, eu atendi centenas de negócios dos mais diversos nichos, mercados, desde um pequenininho até uma multinacional. E a gente ia além, a gente fazia com que o marketing ocupasse essa caixinha estratégica de negócio, visão de negócio, tá? Então tem um negócio que às vezes o modelo dele não tem ali nada recorrente, não tem o formato recorrência no recebimento, né? Então às vezes não trabalha com contrato, não trabalha com assinatura, não trabalha com formato recorrente. Então ele depende das vendas para geração de caixa, né? Então o esforço dele ali está sempre o quê? Em vender, mas modelo fora. E nesses casos, é sempre interessante a empresa se questionar como que eu posso, mantendo o que eu tenho hoje, mas plugar aqui um modelo de recorrência, uma solução, uma entrega. Então, exemplos aqui bem simples, né? Às vezes o barbeiro, né? Que ele depende do cliente entrando, pagando uma barba bem pontual e avulsa, mas ele não sabe se no mês que vem o cara vai voltar, então ele depende desse giro, né? E isso é o que deixa muitos negócios, às vezes, fragilizados, né? E é um serviço que toda semana a pessoa vai lá cortar a barba e... Sim. Então ele olhando para os indicadores, olhando para os números, né? Pô, com qual frequência meus clientes vêm aqui, qual que é o valor e não sei o que, fazendo essas projeções, identificando as oportunidades ali. Se ele implementa ali um modelo de assinatura, de recorrência,
Até no modelo, até no negócio. Então tem casos assim, né? De barbeiro, assim, por exemplo, são poucos, mas um outro de visão acabou implementando. Então ele consegue, às vezes, implementar no negócio dele, independente de qual seja, algo de recorrência que vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade, um pouquinho mais de segurança e, consequentemente, o caixa e deixar a empresa mais saudável, tá? Então eu sempre tive esse olhar. Empresas que eu atuei, eu também sempre busquei plugar ali alguma coisa de recorrência. Então, na época principalmente de infoproduto, né? Então, só com infoprodutos, comecei em 2001, né? Mas tive uma fase aí que eu não trabalhei com infoprodutos, fui trabalhar com programação, tecnologia, enfim, diversos negócios assim também relacionados a essa área. Mas o meu grande projeto de infoproduto, que a gente... só nesse projeto foram mais de 50 milhões de faturamento, foram 10 anos de projeto. Foram 10 anos de sociedade, de negócio. Então a gente tinha ali estratégias de lançamento, estratégias de perpétuo, que são ações de vendas, né? Ações de venda para geração de caixa. Mas quando não se tinha um modelo de recorrência, a gente ficava às vezes preso num ciclo. E aí entra aquela questão, né? Ah, o lead tá caro. E aí tem gente que fala assim, pô, mas essa historinha, falando por mim, vai... tá caro. Em 2001, nem tinha esse termo ainda, né? Então, vi nascendo o Google Ads ali, né? O Google Ads, as primeiras campanhas de link patrocinado nas buscas do Google, logo no comecinho. E naquela época se falava o quê? Não era nem do lead, né? Falava do custo por clique, que era o CPC. Não, a palavra-chave aqui tem um CPC de tantos centavos aqui e tal. Aí passava um tempo, daqui a pouco, não, mas o custo por clique tá mais caro. E aí ficou nessa historinha de anos. O custo do clique, ele só aumentou ano a ano. Sempre foi aumentando. E o lead, quando começou a se falar em lead, custo por lead, não sei o quê, todo ano ele sempre aumenta. E ele vai continuar aumentando daqui para frente. Então, tem muita gente que fica presa, às vezes, ao custo do lead e que tá ficando mais caro e usa isso como desculpa. Mas, cara, é isso. Tá com visão de galinha, cara. Tá ciscando ali onde não tem que ficar ciscando. Entendeu? Tá preso, tipo, no indicador básico que, tipo, cara, não é o que vai determinar a tua estratégia, né? Exatamente. Que é o que tem que começar a olhar. Cara, às vezes você tá pagando lead mais caro, mas se você tá conseguindo botar uma recorrência, o cliente sempre pagar, sempre você tá vendendo pro mesmo, querendo ou não. Já diria, né? Tipo, é mais barato você vender pro cliente que você já tem do que conquistar um novo cliente. Exato. E às vezes você investindo em anúncios, atraindo novos clientes... é cada vez mais caro mesmo. É um desafio. Então você tem que se reinventar, você tem que ter olhar estratégico, você tem que ter criatividade. Então é um desafio trazer um cliente. Mas depois que você trouxe, você tem que reter ele, você tem que vender mais para esse cliente. Às vezes o modelo de recorrência é isso, é você... o seu desafio é manter esse cliente sempre satisfeito, gerando valor para esse cliente, para você receber de forma recorrente. Tem que gerar valor de forma recorrente. Com certeza. Às vezes, eu falo muito disso lá na academia. Tem produtos que eles são recorrentes. Então, por si só, você deu um exemplo prático que é legal aqui, que é o barbeiro. Cara, é uma necessidade humana a pessoa cortar o cabelo. Então, por si só, o produto ele tem um formato onde ele gera valor, vamos dizer, de maneira recorrente. Semanalmente, quinzenalmente, depende o quanto de cabelo cresce ali, mas no caso, semanalmente ou quinzenalmente, a pessoa vai lá, vai fazer a barba ali, cortar o cabelo e tal. Mas dependendo de que for o serviço e produto, você tem que construir esse valor, né? Às vezes no atendimento, não é num produto ou num serviço, mas no próprio atendimento, gerar isso de maneira recorrente e formatar para que... Eu falo muito também às vezes não é 100% do teu faturamento ser recorrente, mas às vezes parcela dele, 20% do teu faturamento, 30%, às vezes já paga todo o teu custo fixo e aumenta a tua margem de lucro no final do ano ali, né, do teu negócio, só pelo fato de você ter colocado esse modelo. Mas legal, é bem interessante entender sua visão relacionada a isso. E como você olha para a recorrência também, André. E, cara, assim, ó, você fala muito... Você é um cara sempre... Eu lembro que eu conectei contigo por isso. Eu acho que você é o cara focado em marketing digital, você é o cara focado em estratégia. Era esse o teu objetivo ali dentro da agência na época, e depois você se perpetuou cada vez mais nisso. E a sua forma de tomar decisão é uma forma muito parecida com a minha, que é muito usando base de dados, estratégia, mais analítico, antes de tomar aquela decisão, mas você também tem alguns momentos de decisão mais
empírica, sei lá, se podemos usar assim, né? Como Sim. que você faz isso, cara? Tipo, puta, cara, esse negócio aqui, porque querendo ou não, até o case eu conheço, eu vou mandar lá no direct do André, né? No direct do André é legal vocês colocar lá, como que é que você falou? Oficina, pra pessoa Isso. receber o case, mas eu já conheço os bastidores desse case. Cara, tem um tino ali, sabe? Tem... Pela tua experiência, qual que é a tua forma de ver da tomada de decisão, assim? Porque acho que todo ser humano também tem um pouco disso. Mas explica um pouco nesse formato, para sair porque tem gente que não tem essa visão, cara. Eu gosto de falar muito disso, nem todo mundo é tão analítico assim. Ainda mais empreendedor, a galera que a gente atua aqui, às vezes é líder comercial, é uma galera que até olha dados, que, cara, não tem como não olhar dados, ainda mais no dia de hoje. Mas tem uns tinos, assim, sabe? Que a gente, às vezes, precisa, né? Como que é a sua forma de enxergar isso, né? Tá. Vou tentar não filosofar muito aqui, tá? Mas não. Mas assim, ó, o que acontece? Eu sempre me vi como um cara mais analítico. Sim. Mais racional. Olho para os números, mais performance. Então, eu sempre vim dessa base, né? Fiz ciência da computação. Né, formação em ciência da computação, fui virar programador, então aquele nerd ali do... Fazia site, né? Fazia igual site você falou no e começo. tal. Então sempre aquele olhar mais analítico. Mas, e aí você vê que tem né, até as faculdades, né? Falando, tem exatas, tem humanas. Então tem muito isso também do perfil da pessoa. Ok. Mas todas as pessoas têm o seu lado mais racional, o seu lado mais emocional ali também, né? E uma coisa é fato. Você, às vezes, olha para os números... Você olha para os dados e você ativa o seu lado racional das coisas. E aí você vai tomar decisões com base em números, em dados. Então você quer usar a lógica ali para tomada de decisão. Só que, cara, isso daí é muito ligado ao que você está pensando, aquilo que você está raciocinando. Só que tem coisas, cara, que a gente não encontra a resposta aqui. A gente encontra a resposta aqui, tá ligado? Sim. O que tá queimando aqui dentro? O que tá ardendo? Então, às vezes, a melhor tomada de decisão é você, sim, ter uma tomada de decisão ali mais racional, mais lógica, tentar deixar as emoções de lado, ok? Mas também, uma decisão muito importante, você se afastar, silenciar, sair desse... ruído, desse caos, do barulho, silenciar e ouvir aqui. E não só aqui, entendeu? Aí que vem uma tomada de decisão com base também na intuição. Então é você, antes de tomar uma grande decisão, cara, analisa de forma racional, de forma lógica, deixando aquelas emoções de lado, que são as emoções que estão gritando, a ansiedade, o desespero, tipo... Que são emoções que ajudam a tomar decisões ruins, no caso, né? Exatamente. Então, você não pode deixar as emoções tomarem o controle. Então, você tem que ter uma boa inteligência emocional ali, né? O empreendedor, ele tem que... E é um desafio, né? Sim. No dia a dia, correria e tal, não é fácil. Não é simples. Não é simples, não é fácil. Mas é basicamente... Essa é a fórmula que eu uso, né? O método que eu uso, às vezes, para tomada de grandes decisões. Então, é me afastar do barulho, do ruído, do que estão falando, né? Tipo, vamos olhar aqui com frieza, mas também vamos agora se afastar, silenciar e levar isso em consideração, o que a gente está sentindo ali. Eu falo que a intuição é um pouco da experiência que vai ficando aguardada ali no subconsciente, sabe? Tipo, durante a tua trajetória você vai galgando algumas coisas que vai ficando ali internas, né, contigo, e no momento de tomada da decisão ela vem, só que você não consegue concatenar uma linha de raciocínio para que ela veio, mas ela só queima ali, entendeu? Tipo, cara... Sabe quando você tem aquele insight, aquele feeling? Eu olho por esse lado. Às vezes a bagagem que você já tem, ela te traz um feeling. Tipo, opa, meu feeling diz que... Sim. Então isso também influencia muito no claro que bagagem, não, né? É claro que a gente não vive de feeling, né? Não. Você precisa ter... A gente não pode só viver de feeling. Mas tem uns momentos que os dados estão falando uma coisa e você tá ardendo outra pra você, assim, que você... Cara, mas você tem que levar em consideração, cara. Tem que levar em consideração. Não fecha a conta, alguma coisa assim, né? Tem coisa que a gente tem que levar... Então, às vezes, a gente tem uma visão, a gente tem uma certeza de algo. Então, às vezes, os dados estão falando uma coisa, mas se você tem uma intenção, você tem uma visão, você tem um propósito, você tem clareza das coisas, e aí você se afasta, silencia, aí às vezes aí você tem que ter a coragem. Legal. Às vezes tem que ter coragem para tomar uma decisão baseada em intuição e feeling.
Legal. Né? E, cara, nem estava programado, mas vou perguntar, aproveitando esse gancho aí, qual que foi uma das principais decisões que você tomou na sua visão, né? O principal desafio que estava dentro da sua jornada ali, onde você teve que usar, no caso, a intuição, né? Eu acho que aí eu queria entender de você, tipo, uma coisa assim que teve uma virada de chave, assim, durante a tua trajetória da vida, assim, profissional, que seja, mas você teve que usar essa intuição, né? Acho que deixar você pensando aí. Ô, pessoal, acho que um cafezinho, se puder, mais um café pra mim aqui, por gentileza, não tem? Fechou? Vou deixar a caneca aqui, tá? Daí vocês pegam ali. Bacana. Bom, eu sempre fui o cara de bastidor, né? Sempre fui o cara de bastidor. E trabalhando nos bastidores do marketing digital, eu não fiz a conta, mas foram centenas de empresas ao longo de 24 anos. Muitos aprendizados, né? Foram centenas de negócios que eu ajudei, de pessoas que eu ajudei, só trabalhando nos bastidores. Tranquilo? Ah, eu aceito um cafezinho também. Mais um café? Aceito mais um cafezinho. Pessoal. Pega um café aqui, por favor. Valeu. Então, assim, eu sempre fui atuando nos bastidores e eu sempre me vi aquele cara de bastidor. Porque é onde eu sempre performei melhor, eu sempre consegui entregar resultado, eu sempre consegui ajudar as pessoas e os negócios. Só que é esse negócio, né? Começou a arder dentro de mim essa vontade de expandir isso, de ajudar mais pessoas, de não ficar limitado. Então, quando eu olho para o meu histórico, eu reconheço a minha trajetória, tudo aquilo que eu vivi. E se eu continuasse da mesma forma, estava tudo certo. Eu ia continuar tendo sucesso, eu ia continuar crescendo, eu ia continuar ajudando as pessoas, só que de uma forma limitada. E aí, eu sempre me considerei um cara tímido, né? Apesar de não parecer aqui, né? Que o Christian já é amigo e tal, então torna mais leve aqui o bate-papo, né? Mas eu sempre me vi aquele cara mais tímido, de não querer subir num palco. Então, nesse crescimento exponencial... Eu não vou assistir a palestra que eu não tava lá, mas eu vi que você foi na Hotmart, né? Então, eu fui convidado... Fire, né? Eu fui intimado a palestrar no Fire, da Hotmart. Quantas pessoas foram lá? Ah, nem sei, né? Mas é um dos maiores eventos do Brasil, né? Quando o assunto é marketing digital, é o maior de infoprodutos. Mas é um grande evento. E assim, eu era o cara de bastidor, né? Só que aquele negócio, nos bastidores, o resultado que a gente estava tendo, todo mundo queria saber o que a gente estava fazendo, a estratégia e tal. Então, nos grupos que a gente participava, os mastermind e tal, as pessoas falavam, André, fala aí o que você está fazendo, me conta aí em detalhes, abre os bastidores. Aí, nessas rodas, era comum a gente abrir os bastidores e tal. E o resultado, ele foi ficando assim, tipo, gritando. Né? O resultado, ele foi gritando, porque a gente se tornou top player da Hotmart. Né? Então... todo mundo queria saber o que tá rolando nos bastidores aí, né? Se o pessoal quer saber o que tá rolando nos bastidores, vai procurar quem? Quem tá no bastidor, que era eu. Né? Então eu fui intimado a palestrar em grandes eventos, né? Não só no Fire, mas em outros grandes eventos de marketing pelo Brasil. E eu nunca me vi esse cara, tipo, de ir no palco, subir, de falar, eu sempre me achei... Então, pra eu conseguir dar uma palestra, assim, de grande... Acho que o meu maior público, assim, passou de 1.000 pessoas, assim, assistindo, sabe? Eu tive que me gravar dando a palestra pra mim mesmo. Pra arrumar os detalhes. Assistir umas 30 vezes. Meu Deus, cara. Então eu dei a palestra pra mim mesmo umas 30 vezes pra me sentir preparado porque eu nunca fui o cara de palco. Não era o que você busca. O que você busca é outra coisa. Exatamente. Assim. Então, pra mim, acho que tem muito do perfil, né? Então, às vezes, o perfil da pessoa já é mais comunicativo, ela já se solta mais. Ela já é uma pessoa que nasceu pra ser do palco, né? E eu até então me via como nasci pra ser do bastidor. Nunca me vi pra ser do palco. Mas eu vi que eu também tava me limitando. Então, não pareço, né? Mas eu já tô com 40 anos. Sim, tá novo ainda. Obrigado, tá novo, pô. Mas nem parece, né? Parece que tá com uns 35, 34. Não, mas é verdade, não parece não que tá com 40. Obrigado. Então, aí começou a arder em mim, né? Essa vontade de, tipo, ir além, de fazer mais, de poder ajudar mais. Essa decisão aí. E de me desafiar. Então, se isso pra mim é um desafio, eu vou me desafiar. E vou me desafiar, mas com um propósito de transbordar, de ajudar, de fazer outros negócios crescerem também. Que legal. E o que eu acho mais legal disso, cara, é provar que os bastidores dá dinheiro também, funciona, e não precisa se expor tanto no sentido... eu acho que assim, tem diferença de se expor e aparecer, né? Aparecer é o cara que
tá ali só para aparecer, às vezes não tem nada. Exposição ela é necessária muitas das vezes, às vezes num time, no teu time ali dentro do seu time, para poder comunicar com a galera, para às vezes no mastermind trocar experiências igual você colocou, mas ali você construiu tudo, né? Não precisando fazer a palestra, não precisando fazer ao aparecer, no que eu digo como algo... Não é necessário. Não é o ponto de partida principal para conseguir construir um patrimônio, conseguir crescer ou construir um negócio de sucesso. E é legal, cara, esse desafio aí veio mentoria, então hoje o teu formato aí tá como mentoria. Sim. Para ajudar negócios, o livro que temos aí um lançamento, né, do livro. Exatamente. Então eu poderia, até trazendo de novo a questão de ficar ciscando, né? Eu como um cara de marketing digital, eu poderia ter feito já dezenas de e-books. E já ter lançado aí um monte de e-book e tal. Aí em vez de eu ficar ciscando fazendo e-book, tô falando pra mim, né? Porque dependendo do negócio, dependendo da estratégia, do investimento, faz sentido, né? Investir em fazer dezenas de e-book, ok. Sim. Mas cada produção é um investimento de tempo, de dinheiro. Então tem que levar isso tudo em consideração. Então, em vez de eu ficar ciscando para produzir dezenas de e-books, cara, eu foquei para fazer um único livro que já vai ser lançado por uma grande editora, vai ser disparado aí por todas as livrarias de todo o Brasil. Então, assim, eu preferi ser mais assertivo. Então, aquele case lá da empresa que eu ajudei a viralizar um vídeo com um único vídeo. Sim. Um Instagram com 4 mil seguidores. Tem que tomar até cuidado, senão a pessoa fala, eu vou pegar a estratégia do André e vou viralizar o meu vídeo. Calma, não gente. É assim. Mas o que acontece é isso, falta visão, falta clareza para as pessoas tomarem melhores decisões na hora de investir tempo e dinheiro quando o assunto é marketing digital. Não é é um grande erro, sair fazendo tudo, fazer muito. Vai fazendo aí, ó, que daqui a pouco você acerta, né? Mas o tempo e o investimento que você está colocando nisso é alto. E eu vejo que, cara, energia, às vezes você tem que saber poupar também e canalizar ela de uma forma estratégica. Então, eu sou o cara que eu procuro ser mais assertivo. Então, tendo visão, tendo clareza, alinhando bem uma estratégia, você consegue canalizar melhor a sua energia em algo para ser muito mais efetivo e ter, consequentemente, um resultado muito mais exponencial dessa forma. E o que eu acho legal, cara, é que, tipo, conversando com você, como a gente é amigo, né, muita coisa eu vejo das nossas conversas, muita relação mesmo que você tá falando aqui. É coerente as coisas ditas com o que de fato é praticado. Porque eu lembro até na transição de agência para negócio de infoproduto, você tava nesse foco, né, cara, tipo cara, eu preciso... aqui é o caminho, é isso, e eu lembro que algumas ideias eu destoava um pouco, eu lembro das nossas conversas. Aí você, cara, mas o que eu tô focado é isso aqui, porque... E realmente, a tua visão e a forma que você conduz as coisas, ela tem esse viés mais sniper, assim. Cara, aqui, esse é o caminho, aqui que é o foco. E não tem nada de errado, o cara... Tem gente que tem várias ideias e constrói várias coisas ao mesmo tempo, mas não é uma filosofia que você pratica e de alguma forma deu certo pra você e funcionou muito bem. E é uma coisa que eu às vezes até tenho um pouco de desafio, né, do que você nesse sentido, mas e realmente eu lembro das conversas que você, cara, até nessa transição você tava mais focando numa coisa, cara, esse aqui é o caminho, é mais ou menos nessa linha que eu tô indo, eu lembro muito disso, e muitas das discussões quando eu trazia meus desafios, você falava, cara, acho que é aqui, cara, não vai muito ali não, é esse ponto aqui que você tem que atuar, cara. Bacana. E eu acho que pra trazer um pouco mais de... tangibilizar um pouco mais do teu conhecimento aqui pro pessoal, traz um pouco do... Caso você fosse iniciar alguma coisa hoje, né? Cara, agora o teu poder de decisão é diferente, né? Do André de 20 e poucos anos atrás no marketing digital, do André de 10 anos. Tudo mudou, né? Know-how, patrimônio, experiência, enfim, vida, tudo, a forma de ver a vida, tudo muda, né? Durante essa trajetória. Então, se fosse começar alguma coisa, né? Que eu acho que você tá um pouco nessa transição, de fato, começar ali. Mas você começaria pelo... Só que hoje proporciona você ter um livro por causa do teu know-how e teus resultados. Proporciona você ter uma mentoria por causa do teu know-how e teus resultados. Mas se fosse começar alguma coisa hoje, como você iniciaria, né? Tá. Né? Antes de responder essa pergunta, claro. Né? Mas complementando o que você estava falando antes da pergunta aí, eu tive esse momento de transição na época de agência para infoprodutos, né? Até trazendo um pouquinho mais de
de detalhes sobre isso, porque eu tive agência por 12 anos naquele modelo prestação de serviço, com vários sócios e tal. Só que eu já visualizava ali a oportunidade desse mercado de poder escalar, né? E o infoproduto é isso, né? Você vender um conhecimento de uma forma que você consegue ter um grande resultado investindo muito pouco. Então é um modelo muito... Qual que é a palavra? Democrático, né? Muito democrático, então você vê poucas barreiras. Então o negócio é você com você mesmo, às vezes um grande desafio, né? Então eu já visualizava ali um modelo de muito potencial e onde que poderia chegar naquilo. E dentro de um modelo de prestação de serviço, não que tenha errado, né? Então, tipo assim, não é errado ciscar, né? Sim. Mas você também se limita. Tá? Então eu não queria estar me limitando a onde eu já estava, porque no modelo de agência, cara, a gente se tornou uma das maiores da região do Grande ABC. E na região do Grande ABC Paulista, né, para quem não conhece, na época tinha mais de 500 agências de marketing mapeadas. A grande maioria pequenas agências. Sim. Mas a gente já tinha se tornado tipo a top 3 agência do mercado, atendendo multinacionais e tal. Uma empresa premiada, ganhamos prêmio de agência do ano, dezenas de cases premiados de sucesso na área da publicidade, mas eu não queria me limitar. E aqui eu vi que o modelo estava me limitando, né? E a prestação de serviço, né, tem a recorrência, mas o modelo às vezes não é tão escalável, ou a escala é muito mais desafiadora. E eu fui fazendo essa transição saindo, não saindo de uma vez. Não saí do nada, não abandonei o barco da agência, né? Mas eu fui construindo um negócio em paralelo, a base, a raiz, tudo que precisava para o negócio crescer. E em paralelo, eu fui fazendo preparando a minha saída da agência. Porque eu, como líder digital, na época da agência, eu era muito acionado. Chegou uma vez que E também cresceu muito o digital nesse cenário, né? Sim. Que antes você tinha aquele braço publicidade, comunicação muito forte, branding, né? E aí, quando veio o marketing digital também, em meados de 2011, 12, 13, cara, absurdo, né? Absurdo. Então, a gente tinha lá vários clientes, cada sócio era líder de um departamento, digamos assim, né? E o marketing digital, ele estava em todos, né? Sim. Então, todos os clientes acionavam o digital. Eu lembro que a gente fez uma vez uma reunião de dia inteiro com todos os funcionários da agência e falou, hoje a gente não vai atender ninguém, avisa os clientes, ninguém atende cliente, desliga o celular. Aí eles colocaram no quadro lá, né? A empresa com dezenas de funcionários, né? Todo mundo desliga o celular, menos o Coimbra, né? Nossa, não, cara. Porque o digital não pode parar. O digital não pode parar. E eu falei, pô... Aí ferrou, ok, né? tal. Então eu tava num momento que os clientes, a agência também dependia muito de mim, da minha presença, da minha atuação. Só que eu, sabendo que um projeto paralelo ia crescer muito, não sabia quando, né? Ia levar alguns anos. Mas eu já fui preparando, criando processos, descentralizando muitas coisas. Então, fui preparando mais as pessoas, deixando as coisas fluírem. Então, isso é possível, né? Você, até numa prestação de serviço, fazer com que as coisas andem sem depender tanto de você. E quando chegou um momento, ninguém mais estava... Chegou um ponto que ninguém estava sentindo mais minha falta. Se eu não aparecesse num cliente, se eu não aparecesse numa reunião, se eu não desse as caras, ninguém estava mais sentindo minha falta. Eu falei, agora eu cumpri meu objetivo aqui. Então o negócio tá rodando e ninguém tá sentindo minha falta. Agora tá na hora de eu sair. Foi quando eu tomei a decisão de sair e focar num único negócio, que foi também aquele negócio. Onde a gente foca, expande. Então se a gente foca numa única coisa, cara, isso vai expandir muito mais, né? Mas... Legal. Respondendo o ponto que você trouxe aí, né? Se eu estivesse começando agora, cara, acho que tudo parte da essência, né? Aquilo que não muda. Então, vejo hoje muita gente hoje aí vendo oportunidades de empreender com a inteligência artificial. Nossa, a inteligência artificial tá muita coisa, muita novidade. Cada dia uma novidade, cada dia é uma ferramenta. E aí agora dá pra fazer um SaaS, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então, você começa a ver muita oportunidade. Ruídos, né? Muita oportunidade. E aí tem muito ruído também. E isso, às vezes, te atrapalha. Então, acho que antes de pensar nisso, numa solução, numa ferramenta, é olhar para... Cara, vamos olhar para as pessoas aqui, né? Quais são os problemas reais que existem, né? Qual é o tamanho desse problema, o tamanho dessa dor? Essa dor é um incômodo? Ou essa dor é aquela dor que queima, sabe? Que a pessoa está disposta mesmo a resolver. Porque se for incômodo, o cara vai adiar, não vai tirar, não vai investir. Então, qual é o tamanho dessa dor? Então, eu olharia primeiro para isso. E, cara, começar a entregar alguma solução
algo que resolva essas dores na entrega mais simples possível, sem querer complicar. Como que eu posso entregar isso de uma forma mais simples para validar, para fazer as primeiras validações? E conversar com as pessoas, cara. E conversar, e ter um contato mais próximo. Então, acho que qualquer novo negócio que eu começaria hoje, inclusive um novo negócio que eu estou começando, é seguindo essa linha de raciocínio. Como que eu posso ajudar aqui, olhando para o problema, olhando para as pessoas e simplificando. Então, às vezes, menos é mais. Então, o que eu posso tirar? Né? Não é o que eu posso fazer mais, não, o que eu posso tirar e fazer menos, mais simples, mais rápido, para validar e para dar um próximo passo. Então você pegaria um problema e faria esse seria um framework ali, vamos dizer, uma estrutura. Pegaria um problema para atuar e o que for mais simples e fácil para eu testar e validar isso daí mais rápido possível. Exatamente, partiria daí. Que legal. Cara, passa rápido, né? Batemos um papo aqui, se a gente for, vai longe. Tem essa recorrência aqui vai... Vou distraindo ali do André, o André já vai... Cara, bastante informação, mas assim, André, primeiro, até antes da gente finalizar tudo, o que eu queria que você deixasse de recado? Eu sempre peço, assim, né, pra quem tá aqui participando com a gente, deixar uma mensagem, né? Se fosse... Eu não gosto de falar muito isso, parece que a pessoa vai morrer, né? Mas não é muito dessa linha. Mas se fosse o último dia na Terra ali do André, qual que é o legado que o André quer deixar, né? Então, relacionado a negócios, o André como pessoa, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Seja um líder comercial, seja um líder de marketing, seja um empresário, um dono de negócio, né? Que normalmente é o público que vai assistir a gente. Qual é a mensagem que você deixaria para ele, né? Para que ele leve isso ao decorrer da jornada dele. Tá. Eu acredito muito no olhar para dentro, né? Então, às vezes, é se afastar do barulho, se afastar do caos, silenciar. Então, aquela pessoa que é líder, que quer ser um líder, né? Ele tem que estar próximo, ele tem que estar presente, ele tem que estar ouvindo, ele tem que estar atento, mas ele também tem que saber o momento de se afastar. Então, aquele negócio, não ficar também preso na operação o tempo todo, e não olhar para o estratégico. Então, para de ciscar e começa a voar, sabe? Então, levanta a cabeça, trabalha a sua visão ali, começa a olhar para outros horizontes, sai da bolha, né? Então, deixa de ser aquela galinha que fica ciscando na ilha e vai dar um voo por cima dele para você ver o todo, sabe? Para você não ficar limitado. Então, não se limite. Tipo, acho que todo mundo pode ser o que quiser ser, né? E às vezes a gente não é aquilo que a gente nasceu para ser porque a gente fica se limitando. E eu acho que a gente não pode ficar se limitando. A gente tá aqui para crescer, para ser mais, para transbordar. E tudo isso começa hoje, não amanhã. E é isso. Show. Obrigado, André. E pra galera te achar, encontrar nas redes sociais, eu gostaria que você falasse suas redes sociais, né? Pô, quero contratar essa mentoria do André, quero falar com ele de alguma forma. Como que o pessoal te encontra, né? Acho que é importante também. Bacana. Bom, pode ser no meu Instagram, @André Coimbra. E se quiser saber mais sobre o livro, só manda uma mensagem pra mim lá, livro, me fala mais do livro aí. Não tem nenhuma automação lá agora ativa, não. Vai ter algumas, né? Depois... bem provável. Conhecendo o André vai ter. Já tem alguns funis desenhados, mas assim, o livro, ele não é um livro pra ganhar dinheiro. É um livro para transbordar mesmo esse conhecimento, uma forma democrática de ajudar qualquer pessoa, né? Que quer saber ali o marketing digital, não do hype, mas a essência, a raiz, as leis estratégicas que sustentam o marketing digital aí por décadas, né? Então, @André Coimbra, manda lá uma mensagem para mim, vou ficar feliz aí em receber você lá. Que legal, cara. E obrigado por ter aceitado o convite, por participar aqui do papo. Foi muito bom. Acredito que deu para a galera ter um pouquinho da essência de como é nossas conversas, né? Tentei deixar o mais natural possível, que de fato sim. Que normalmente os nossos papos eram mais ou menos assim, né? A gente trocava um pouco de figurinha como que estavam os desafios. Verdade. E passava um pouco de cara, foca nisso, faz isso, acho que eu olharia dessa forma. E durante essa jornada, né, aprendi muito com você de fato, né? Boa parte do que eu sou hoje também foi você que ajudou a construir, obrigado, com certeza. Legal, feliz. E, cara, obrigado, de verdade. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite aí. Obrigado você aí por ter ficado até o final também. Legal. Pessoal, e você que quer seguir a Academia da Recorrência, né? Lá no Instagram, YouTube, qualquer rede social, @Academia da Recorrência. Lá vai ter todos os episódios. E aguardo vocês aí até o próximo episódio, tá? Obrigado por ter ficado até o final. E tenho certeza que vocês vão ter aprendido, que vocês
tenham aprendido muito com esse episódio aí de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.